Bom dia! Fala galera do nono ano! Vamos para mais uma aula de matemática sobre semelhança de triângulos. A página 323, a questão número 7. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. A B é igual a 3 centímetros e a C igual a 4 centímetros. Qual é a medida do lado BC? O AB mede 3 centímetros, o AC mede 4 centímetros, o BC é o valor que nós vamos encontrar. Como é um triângulo retângulo, nós vamos encontrar o BC, que é a nossa hipotenusa, através do Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? Quem fica em frente ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa é x. Os catetos são 3 e 4. X ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Os catetos são 3 e 4. Resolvendo, x ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, que fica 25. O x é a raiz quadrada de 25, que é 5 centímetros. Agora, vamos para a letra B. O ponto D pertence ao lado AC, então ele pertence ao lado AC. E a distância DE até o lado BC é igual a 2 centímetros. Então, aqui nós temos 2 centímetros. Calcule a distância do D até o ponto C. Nós queremos a distância de D até C. Analisem comigo. No triângulo ABC, o ângulo C pertence ao triângulo maior. No triângulo CDE, o ângulo C também pertence. Então, esse ângulo pertence ao triângulo maior e ao triângulo menor. Nós temos aqui o ângulo reto, aqui também. Então, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Como nós vamos encontrar a medida de DC, que eu chamei de Y? Analisem comigo. No triângulo maior, quem fica em frente ao ângulo de 90 graus? O 5. No triângulo menor, quem fica em frente ao ângulo de 90 graus? O Y. Então, 5 está para Y. Agora, no triângulo maior, quem fica em frente ao ângulo C? O 3. E no triângulo menor, o 2. Então, 3 está para 2. Agora é só multiplicar em cruz para encontrar o valor do y. Y vezes 3, 13y, igual a 5 vezes 2, que é 10. Então, o y é 10 dividido por 3. Essa resposta fica em forma de fração, porque se você dividir, o resultado será uma dízima periódica. Assim, acabamos a questão número 7. Vamos para a questão número 8. A número 8, no trapézio EFGH, as bases EF e GH, de bases EF e GH, as diagonais intersectam-se no ponto P. Então, nós temos a base EF e a base GH. Elas têm diagonais, uma diagonal é a EG, a outra diagonal é a FH. Elas se encontram aqui no ponto P. Analisando a figura comigo, você sabe que as bases do trapézio são paralelas. Então, eu sei que EF e GH são paralelas. Analisando isso, eu sei que esse ângulo e esse são iguais, porque eles são ângulos alternos. Sei que esse ângulo e esse também são iguais, porque são ângulos alternos. A letra A pergunta: justifique a afirmação. Os triângulos EFP, que é o triângulo menor, e o triângulo GHP, que é o triângulo maior, são semelhantes. A justificativa é o que eu acabei de explicar para vocês. Como EFGH é trapézio, as bases EF e GH são paralelas. Na figura estão destacados dois pares de ângulos alternos internos, que têm medidas o quê? Iguais. Então, os triângulos EFP e GHP são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Letra B.
As bases do trapézio medem EF, mede 6 centímetros, GH, 10 centímetros, a diagonal EG mede 12 centímetros. Então, do E ao G, a medida total é 12. Primeira pergunta, sendo x a medida de PG, eu sei que do P ao G é x. Eu quero saber a expressão algébrica que representa a medida do lado PE. Nós sabemos que do E ao G são 12 centímetros. Para saber a medida de EP, você tira quem? X. Então, aqui é 12 menos x, ok? Agora, segunda pergunta. Calcule a medida de PG. Vamos aplicar aqui a semelhança de triângulos. Analisem comigo. Em frente a este ângulo, aqui nós temos quem? O 6. Ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui, porque são opostos pelo vértice. Então, quem fica em frente aqui é o 6, quem fica em frente aqui no triângulo maior é o 10. Então, 6 está para 10. Agora, aqui, esse lado está apontando para o 12 menos x. Esse ângulo é correspondente de quem? Desse. Está apontando para quem? Para o x. Então, vou repetir. O ângulo P pertence aos dois triângulos. Para o menor, aponta para o 6. No triângulo maior, para o 10. Agora, no triângulo menor, o F aponta para o 12 menos x. O H, que é seu correspondente, aponta para o x. Agora é só resolver o quê? A proporção. Coloquei um parênteses para lembrar da propriedade distributiva. 6 vezes x, 10 vezes 12 menos x. Aqui continua 6x, 10 vezes 12, 120. 10 vezes x, 10x. Agora vamos resolver a equação do primeiro grau. Fica 6x, o menos 10x vem para cá, mais 10x, e continua o 120. 6x mais 10x, 16x, que é igual a 120. Então, o x é 120 dividido por 16, que dá 7,5. Então, a medida de PG é 7,5. Agora, nós vamos para a próxima página, 324. Pronto, página 324, número 9. Dentre os 12 triângulos desenhados a seguir, identifique todos os pares de triângulos semelhantes e indique o respectivo caso de semelhança. Vamos lá? Então, quais são os semelhantes? Primeiro, eu anotei aqui. O 1 é semelhante ao 3. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo GHI. Qual é o caso? Lado, lado, lado. Se vocês observarem, os lados são proporcionais. Depois nós temos o 4, que é semelhante ao 6. O 4 é semelhante ao 6. Qual é o caso de semelhança? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Não se esqueçam, os lados são proporcionais e o ângulo entre eles é igual. O 5 e o 8. No 5, nós temos 3, o ângulo reto, e 4. Ele é semelhante ao 8, que nós temos aqui o 6, o ângulo reto e 8 centímetros. Então, eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. O 7 é semelhante ao 12. O 7, ele tem 5, o ângulo reto e 12 centímetros. Já o 12, ele tem 6, o ângulo reto e 2 centímetros e meio. Certinho? Agora, o 9 e o 11. O 9 e o 11. O 9, ele tem 50, 70 e 60 graus. O 11 tem 50 e 70 graus. São dois ângulos iguais. Então, eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Aqui foi mais uma revisão sobre os casos de semelhança. Agora, nós vamos para a questão número 10, certinho?
A número 10. Na figura a seguir estão indicadas as medidas de todos os lados dos triângulos desenhados. Nós temos que responder a seguinte pergunta: os dois triângulos da figura são semelhantes? Justifique sua resposta. Então, a minha justificativa começa aqui. Sim, os dois triângulos são semelhantes. Note que o segmento PQ, ele é proporcional ao RP. Gente, o segmento... Aqui eu apaguei meu P. O segmento PQ mede 16 centímetros. O segmento RQ mede 12 centímetros. Simplificando essa fração, nós vamos encontrar 4/3. Depois, o segmento PR mede 8 centímetros. Ele é correspondente de quem? Do segmento RS, que mede 6. Simplificando essa fração, nós também vamos encontrar 4/3. Por último, o segmento RQ mede 12 centímetros. O SQ mede 9 centímetros. Simplificando essa fração, nós vamos encontrar 4/3. Continuando a resposta da letra A. De 1, 2 e 3, que foram os três cálculos que eu mostrei ao lado, nós temos que o segmento PQ, que PQ está para RQ, é igual a PR, que está para RS, que é igual a RQ, que está para SQ. Então, a razão de semelhança é 4/3, 4/3, é a mesma. Logo, os triângulos PQR e RSQ são semelhantes pelo caso lado, 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 porque aparecem os três lados e a razão de semelhança é a mesma. Agora, justifique a afirmação. A semirreta QR é a bissetriz do ângulo PQS. O que nós podemos concluir aqui? Da semelhança dos triângulos PQR e RQS, concluímos que a medida de PQR é a mesma medida de RQS. Portanto, a semirreta QR é bissetriz do ângulo PQS. Então, aqui nós temos o ângulo que foi dividido em partes o quê? Iguais. Portanto, é a bissetriz. Página 325, número 11. No triângulo ABC, M e N são os pontos médios. Ele divide o segmento AB em duas partes iguais e divide o segmento AC em duas partes iguais. Considere que AB é 2x, está marcado aqui, e AC 2y. O segmento MN, assim construído, é chamado de base média do triângulo ABC. Então, aqui, no ponto médio, nós construímos a base média. Letra A. Indique na figura as medidas dos segmentos AM e AN. Se a medida inteira é 2x, o ponto médio vai dividir em duas partes iguais. Então, aqui em cima é x, aqui embaixo também é x. O mesmo acontece. O 2y, o n aqui é o ponto médio. Então, aqui em cima é y, aqui embaixo também é y. Os triângulos AMN, que é o menor, e o ABC, que é o maior, são semelhantes. Indique o caso de semelhança. Aqui eu vou destacar para vocês. O ângulo A pertence tanto ao triângulo menor quanto ao triângulo maior. Então, o caso de semelhança é lado, ângulo, lado. Qual é a razão de semelhança entre os triângulos? Eu tenho o x, que é proporcional a 2x. Tenho o y, que é proporcional a 2y. Montando a proporção fica x está para 2x. Nós podemos eliminar o x. Quando não sobra ninguém em cima, você sabe que é 1. 1 para 2, que é o que sobrou embaixo. Y está para 2y. Como é uma multiplicação, y dividido por y é 1. Então, em cima, sobra 1. Embaixo, 2. Então, a razão de semelhança é 1 para 2. Se a medida da base média MN é Z, qual é a medida do lado BC? Gente, aqui é x, aqui é 2x. Aqui é y,
aqui 2y. Se aqui é z, aqui é 2z, é o dobro. O que você pode concluir sobre a base média de um triângulo? A base média de um triângulo é a metade da medida do lado não interceptado por essa base média. A base média mede 2z, então a base do triângulo mede 2z. Então a base média mede z, a metade. Então, o lado que não é interceptado pela base média dá origem aqui a uma base média com valor igual à sua metade. A questão 12 é cancelada. Na página 326, a 13 e a 14 também são canceladas. Nós já fizemos vários exercícios sobre semelhança de triângulos no módulo, na apostila anterior. Agora vamos a algumas questões do rumo ao ensino médio. A 1 é da ETEC. A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas e principalmente dos solos. Ela pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. A imagem mostra uma fenda no solo proveniente de erosão. Para determinar a distância entre os pontos A e B da fenda, pode-se utilizar o modelo matemático da figura abaixo, que eu vou colocar lá na página 327. Vamos lá? Página 327. Coloquei a minha imagem aqui para nós acompanharmos melhor. Os triângulos, nós temos AFC, o triângulo AFC, que é o triângulo maior, o triângulo EFD, que é o menor. O ponto E pertence ao segmento AF. O ponto D pertence ao segmento CF. Os pontos C, D e F pertencem ao terreno plano que margeia a borda da fenda, e as retas AC e ED são paralelas entre si. Sabendo que a medida de BC, gente, nós sabemos que do B ao C, aqui são 5 metros, a medida de C a D, 3 metros, de D a F, 2 metros, e que do E ao D são 4,5 metros. Primeiro passo, vamos descobrir o que? A medida CF, que é 3 mais 2, 5. Qual é a medida de AC? Aqui eu não sei, é x, mais 5, então o lado AC é x mais 5. Eu quero saber a distância entre A e B. Eu chamei o AB de x. Então, eu preciso comparar o lado do triângulo maior. O lado do triângulo maior, o AC, é x mais 5. Ele é proporcional a quem? A 4,5. O 5, que é o lado do triângulo maior, é proporcional a quem? A 2. Então, fica x mais 5 está para quem? Para 4,5. X mais 5 está para 4,5. E 5 está para 2. Agora, é só multiplicar em cruz. O 2 multiplica o x mais 5, o 4,5 multiplica o 5, que dá 22,5. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5, 10, igual a 22,5. Resolvendo a equação do primeiro grau, fica 2x igual a 22,5 menos 10. 22,5 menos 10, 12,5. Agora, a operação inversa da multiplicação, divisão por 2. 12,5 dividido por 2, o valor do x é 6,25, que é a alternativa A. Agora, a questão número 2, certinho? Questão número 2. A rampa de um hospital tem sua parte mais elevada a uma altura de 2,2 metros. Primeiro passo, construam a rampa detalhadamente como eu fiz. Tá? A altura da rampa, 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros. Então, o paciente se deslocou 3,2 metros. Continuando, quando ele alcançou 3,2 metros, alcançou uma altura de 0,8 metros. Então, aqui a altura dele é 0,8 metros. De 2,2 metros, que é a altura da rampa, você tira 0,8, sobra aqui 1,4 metros, ok? A medida toda que ele tem que caminhar é x. Ele já caminhou 3,2.
Quanto falta para ele chegar até o topo lá da rampa? X menos 3,2. Aí você consegue perceber, você tem um triângulo que é semelhante ao triângulo maior. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar. Ele ainda deve caminhar x menos 3,2. Primeiro passo, vamos encontrar o x. Em frente ao ângulo reto, no triângulo maior, nós temos o x. Em frente ao ângulo reto, no triângulo menor, x menos 3,2. Então, x está para x menos 3,2. Agora, em frente ao ângulo A, nós temos quem? 2,2, que é a medida aqui da altura. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, certo? Porque as retas são aqui paralelas. Então, nós temos que 2,2 está para quem? Para 1,4. Agora é só multiplicar em cruz. Eu tenho o 2,2 que multiplica x menos 3,2 igual a x vezes 1,4x, 1,4 vezes x, que fica 1,4x. Aplicando a propriedade distributiva, 2,2 vezes x, 2,2x, 2,2 vezes 3,2 fica 7,04. Conserva aqui o sinal de menos, igual a 1,4x. Resolvendo a equação do primeiro grau, 2,2x menos 1,4x, muda para o primeiro membro, fica negativo, e o 7,04, que era negativo, fica positivo. Então, nós temos 2,2x menos 1,4x, que dá 0,8x igual a 7,04. Para encontrar o x, é só dividir 7,04 por 0,8. O x é 8,8. Então, a medida toda é 8,8. Só que nós queremos saber o quanto falta. Então, é 8,8, que é o x, menos 3,2. Quanto falta para ele chegar até o topo? Falta quanto? 5,6, que é a nossa alternativa D. A número 3 é cancelada, assim como a página 328 também é cancelada. Na próxima aula, vamos começar um módulo novo. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado. Um beijo. Tchau, tchau.